O Alienista, conto de Machado de Assis. Nós estamos no 32º vídeo. Estamos começando... desculpe, 33º vídeo. Estamos começando a 10ª parte deste conto, intitulada A Restauração. Dentro de 5 dias, o alienista meteu na Casa Verde cerca de 50 aclamadores do novo regime. O povo indignou-se. Uma coisa que eu acho bem interessante pensar no poder político prático ali que ele tinha, né? Então ele devia ter vários homens fortes que iam lá para pegar pessoas na rua. E como que essas prisões poderiam ser feitas desviando todo o sistema legal, né? Então vamos supor, não conheço o sistema jurídico daquela época, né? Mas vamos supor, você não pode prender ninguém sem dar para essa pessoa uma chance de se defender, etc, etc, né? A partir do momento que você fala, não, mas isso daqui não é uma questão de liberdade, isso daqui é uma questão técnica da ciência, né? Você pode, todo um aparato judiciário que foi construído ali para proteger a liberdade do cidadão, ele é eliminado, porque ele é contornado. Ele é uma questão... Não, uma questão científica, né? Repare, eu posso fazer a mesma coisa com liberdades individuais importantes, né? Então, eu tenho lá... Eu vou deixar no abstrato, né? Porque... primeiro que eu não tenho conhecimento político da atualidade, né? Eu confesso que eu fico muito à parte de tudo isso, porque gasta muita energia e na minha opinião dá pouco lucro, assim. Então por causa disso que eu não vou dar um exemplo muito palpável, né? E segundo, pra gente não desviar o foco, né? Eu estou falando sobre uma determinada coisa que acontece, não sobre um projeto de lei específico, senão a gente vai acabar discutindo sobre projeto de lei e esquecer sobre o que a gente está falando. E aí você tenta aplicar para conhecimentos que você tem, se você é mais informado sobre a política atual, esse tipo de coisa, né? Mas o meu ponto é o seguinte, né? Então você tem lá uma determinação que foi votada pelo Congresso, que foi debatida, etc, 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 né? Você tem todo esse aparato, né? Por quê? Por que teve essas votações? E aí, sei lá, pode existir um veto, né? O Supremo pode dizer que isso é contra a Constituição, etc, etc. Né? Por que você tem todo esse aparato? Idealmente é para proteger as pessoas de, digamos assim, autoritarismo, né? Você não pode chegar assim e falar, a partir de hoje todo mundo que tem carro não pode mais ter carro e o carro vai pro governo, né? Você conquistou o teu carro, né? A partir de hoje você não tem mais direito a isso, não tem mais direito àquilo, né? Então é para proteger, né? Ora, parece que essa armadura de proteção contra o direito do indivíduo, ela é enfraquecida enormemente quando ele está sob o carimbo da ciência, né? Então, não é que a gente está conversando sobre um projeto de lei, sobre a liberdade individual, nada disso. Não. É que cientificamente foi provado que é isso daqui. Então, nós contornamos toda essa discussão, afinal de contas é uma decisão científica e a partir de hoje é isso que acontece, né? Deixa eu dar um exemplo da história lá nos Estados Unidos, né? Que eles estavam tentando, por exemplo, proibir refrigerante, né? E aí tem uns caras mais loucos ainda que chegavam ao ponto de controlar quanto de açúcar que cada um pode comer. Lembre-se, o que está em jogo aqui não é se é bom que as pessoas tomem refrigerante ou não. O que está em jogo é, um cientista vai falar, não, tem que parar porque isso daqui faz mal para a sociedade e aí nenhum cidadão tem nada a ver com isso. Só tem que acatar a decisão. Então esse é o perigo, né? Então perceba, o Bacamarte ele efetua prisões a todo tempo. Se ele tentasse, vamos supor que fosse uma prisão por pessoas que são, sei lá, contra a coroa, né?
haveria todo um aparato jurídico ali de defesa e acusação, né? Se fosse prisões contra, sei lá, uma suspeita de várias pessoas ali da cidade que, sei lá, suspeita que eles estão, sei lá, mataram uma determinada pessoa, né? Essas pessoas teriam algum respaldo jurídico? Não nesse caso. Por quê? Porque ninguém está prendendo ninguém. Ninguém está tirando a liberdade de ninguém. Nós estamos tratando, cientificamente falando, está comprovado por todos os meus estudos que essas pessoas são loucas. Então não há prisão. Há aqui um tratamento. Percebeu? Percebeu que o simples fato de você mudar a terminologia da coisa, você tem como tirar as maiores liberdades das pessoas, né? Então é muito perigoso isso, né? Você dá um termo bonito, dá um termo científico, dá um termo novo e pronto, você consegue tirar a liberdade das pessoas, né? Eu, por exemplo, bom, eu acho que aí bom, eu deixo os exemplos, eu deixo reticências aí para você tentar pensar nas questões mais atuais, como eu disse, questões que eu não entendo, então eu vou falar bobeira, né? O que eu falei aqui, nem falei se isso acontece ou não acontece, porque eu teria que ter mais informação. O que eu falei é o poder que uma ideologia cientificista tem de, através de colocar palavras diferentes, através de colocar, né, etiquetas, não, então isso daqui é uma loucura, isso daqui, através disso, driblar toda a discussão pública. E, novamente, por que a ciência ou a ideologia cientificista tem esse poder? Porque ela está separada da sociedade. Você não tem nada a ver com isso. Lembre-se, é o segundo governo que se expressa ao Bacamarte com essas palavras, né? O governo reconhece que a questão é puramente científica, e não cogita resolver com posturas as questões científicas, né? Então isso é importante a gente ter em mente. Só isso. O poder que isso tem, né? Okay. A restauração. Dentro de 5 dias, o alienista meteu na Casa Verde cerca de 50 aclamadores do novo governo. O povo indignou-se. O governo, atarantado, completamente confuso, não sabia reagir. João Pina, outro barbeiro, dizia abertamente nas ruas que Porfírio estava vendido ao ouro de Simão Bacamarte. Frase que congregou em torno de João Pina a gente mais resoluta da vila. Porfírio, vendo o antigo rival da navalha, isso é interessante, né? Então eles são rivais da navalha e agora são rivais políticos. Porfírio, vendo o antigo rival da navalha, a testa da insurreição, compreendeu que a sua perda era irremediável, se não desse um grande golpe. Expediu 2 decretos, um abolindo a Casa Verde, outro desterrando o alienista. João Pina mostrou claramente, com grandes frases, que o ato de Porfírio era um simples aparato, um engodo, em que o povo não devia crer. 2 horas depois, caía Porfírio ignominiosamente e João Pina assumia a difícil tarefa do governo. Como achasse nas gavetas as minutas da proclamação da exposição ao vice-rei e de outros atos inaugurais do governo anterior, deu-se pressa em as fazer copiar e expedir, acrescentando os cronistas, e aliás subentende-se que ele lhes mudou os nomes, e exatamente a mesma proclamação, né? Então o Porfírio escreveu lá os documentos, ou o grupo do Porfírio escreveu os documentos, por que a vila estava sendo oprimida e por que foi necessário, né, derrubar o governo. E aí o João Pina só muda o nome lá, a explicação é a mesma, dá certo. E
Acrescentam os cronistas, e aliás subentende-se, que ele lhes mudou os nomes, e onde o outro barbeiro falara de uma câmara corrupta, falou-se de um intruso eivado das más doutrinas francesas e contrário aos sacrossantos interesses de sua majestade. Nisto, entrou na vila uma força mandada pelo vice-rei e restabeleceu a ordem. O alienista exigiu desde logo a entrega do barbeiro Porfírio. E bem assim a de uns 50 e tantos indivíduos que declarou mentecaptos. E não só lhe deram esses, como afiançaram-lhe entregar mais 19 sequazes do barbeiro, que convalesciam das feridas apanhadas na primeira rebelião. Não sei se eu vou comentar isso, em algum momento eu anotei aqui, mas lembre-se, entra reino, sai reino, reino, né, poder, né, entre pessoas no poder, sai pessoas no poder, tem revolução, tem guerra, tem discurso de um lado, discurso de outro, e o Bacamarte, na sua torre de marfim científica, nunca é atingido. Ao contrário, porque o discurso ele é tão forte, né, tão convincente, né, não, é a ciência tem essa aura tão grande em volta de si, tão brilhante, todos os governos só fazem aumentar o poder de João Bacamarte. Ok? Só fazem isso, né? A todo momento o Bacamarte, Simão Bacamarte, desculpe, a todo momento o Bacamarte ganha mais poder. Bom, este ponto da crise de Itaguaí marca também o grau máximo da influência de Simão Bacamarte, foi o que eu falei. Tudo quanto quis, deu-se-lhe. E uma das mais vivas provas do poder do ilustre médico achamo-lo na prontidão com que os vereadores restituídos aos seus lugares consentiram em que Sebastião Freitas também fosse recolhido ao hospício. O alienista, sabendo da extraordinária inconsistência das opiniões desse vereador, entendeu que era um caso patológico e pediu-o. Que é aquele vereador que defendeu medidas menos extremas, escutou uma frase bonita, acabou mudando de opinião, depois queria que a Câmara fugisse. Né? A mesma coisa aconteceu ao Boticário. O alienista, desde que lhe falaram da momentânea adesão ao da adesão de Crispim Soares à rebelião dos canjicas, comparou-a à aprovação que sempre recebera dele ainda na véspera. E mandou capturá-lo. Repare, ele não está fazendo isso por vingança. Ele está fazendo isso porque, segundo as suas teorias, é loucura o cara mudar de ideia tão rápido. Né? É claro que aqui, como eu falei para você no começo, né, eu estou até evitando a abordar essa questão de quem é louco e quem não é louco. Né? Como eu falei, eu acho um erro brutal de interpretação achar que esse conto aqui fala sobre os limites da loucura, né? A gente sabe quem que é louco e quem não é louco. A gente sabe que o Crispim Soares ele só é um medroso. A gente sabe que o outro lá ele só tem sede do poder. A gente sabe disso, né? Isso daí tá claro a todo tempo para o narrador, para nós que estamos lendo e para quase toda a cidade. Só não está claro para o Simão Bacamarte. Então eu volto a enfatizar. É um absurdo interpretar isso daqui como se fosse os limites da loucura. O que é loucura e o que não é loucura. Não é isso daqui não. Né? Bom, eu fiz uma anotação, mas primeiro deixa eu terminar esse parágrafo. Comparou-se a aprovação. Crispim Soares não negou o fato, mas explicou-o, dizendo que cedera a um movimento de terror ao ver a rebelião triunfante, e deu como prova a ausência de nenhum outro ato seu, acrescentando que voltara logo à cama, doente. Simão Bacamarte não o contrariou. Disse, porém,
aos circunstantes que o terror também é pai da loucura, e que o caso de Crispim Soares lhe parecia dos mais caracterizados. Então tá bem fácil de analisar o Crispim Soares. Bom, então a gente continua a leitura no próximo vídeo. Deixa eu ver se eu tenho alguma observação de vocabulário e uma anotação que eu fiz aqui. O que eu acabei de falar para você, olha, não é essencialmente a linha tênue entre loucura e sanidade. Todos os casos aqui apresentados seriam facilmente julgados por nós. Bom, em relação a vocabulário, bom, repare que a nota cultural, né? Quando o novo governo, João Pina, derrota o governo anterior, ele fala que o governo anterior está cheio das más doutrinas francesas, né? Lembre-se que a queda da Bastilha se deu em 1789, ok? Então é uma coisa que está acontecendo aqui. Nós estamos em 1789, nós estamos no finalzinho aqui do século XVIII, então é um acontecimento histórico assim muito recente, né? Atualidade ali. Em relação a vocabulário, em um determinado momento ele acha as minutas da proclamação, né? Então vamos lá, minuta. A primeira redação ainda não definitiva de um texto, borrão, rascunho. Redigiu a minuta de um projeto, de um contrato, etc. Né? Depois nós vimos que um intruso eivado das más doutrinas francesas, o modo como João Pina, como é que se diz, analisa, né, taxa o Porfírio, né? Então ele está eivado das más doutrinas francesas, né? Infectado, contaminado. Né? Bom, e aí o Sebastião Freitas aparece. Eu coloquei ali no Quizlet só para você ter fresco na memória, né? Foi ele que falou o seguinte: nada tenho que ver com a ciência, mas se tantos homens em que supomos são reclusos, em quem supomos são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista, né? Bom, e aí tem algumas outras coisas que, se você quiser, você pode ler ali para recordar o que esse personagem falou.